Esse é um compilado dos 9 maiores erros que todo designer gráfico comete, sejam iniciantes ou profissionais. Na minha opinião! Tem 3 erros que são campeões entre os iniciantes, mas tem muito profissional desatento que ainda comete também. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos. Seja bem-vindo ao quadrante 28 Alto. Eu já quero deixar um aviso aqui que o novo quadro de análise já está para sair. Vai ser simplesmente sensacional. E lembrando que vamos ter prêmios em dinheiro. Então fica ligado, se inscreve e ativa as notificações para não perder. Todo designer, seja em início de carreira ou já profissionais, cometem erros. Eu, inclusive, também cometo erros. Isso é algo comum de todo ser humano, em qualquer que seja a área. Mas quando a gente identifica esses erros, fica mais fácil da gente corrigir e não cometê-los de novo. É lógico que vai depender. Se você for uma anta, você vai cometer esses erros o tempo todo e não vai corrigir. Agora, se você for um pouquinho mais inteligente, você vai corrigir o erro e não vai cometer ele de novo. Mas como eu falei, esses 9 erros são baseados na minha opinião. Então, se esse vídeo te ajudar, já deixa um like aí. Eu acredito que um dos erros mais comuns, seja em profissionais, seja em iniciantes, seja amadores, seja quem está começando agora, quem não está, foda-se. O erro mais comum é não ter um briefing. Cara do céu, esse é um dos erros mais cabeludos que existe na nossa área de design. Por quê? O briefing simplesmente vai te dar uma noção gigantesca do porquê você está criando, para quem você vai criar, quais são os resultados que você precisa, quais elementos são necessários, enfim, o briefing é basicamente um mapa do caminho que você tem que percorrer para chegar num destino final. É basicamente isso. E esse é um dos erros mais comuns cometidos por qualquer designer. Não importa se o seu briefing é extremamente elaborado, tem 115 mil perguntas, se é só um áudio gravado do seu cliente, se é uma conversa, se é uma... não importa. Pode ser um rabisco num pedaço de papel com pontos que são importantes para o seu projeto. Isso vai fazer uma diferença gigantesca no resultado final, porque simplesmente você vai saber para quem você está fazendo. Isso vai te ajudar a escolher tipografia, cores, palavras que você vai colocar no seu design. Enfim, você vai conseguir ter uma noção gigantesca de todo o projeto. Não só relacionado ao público-alvo, mas também relacionado aos resultados, a mensagem que você precisa transmitir com esse design. Enfim, você vai conseguir ter uma ideia geral do porquê você está criando aquilo. Outro erro extremamente comum entre os iniciantes e até alguns profissionais, no caso dos profissionais é um pouco menos nesse caso. No caso dos iniciantes é gritante esse erro. Vamos dizer que 99% dos iniciantes cometem esse erro, que é não fazer um contrato. Eu não sei quantas vezes eu já falei sobre não fazer contrato. O dia que você tomar um calote gigantesco de um cliente, você vai lembrar desse ponto. Você tem que ter um contrato. Não é simplesmente uma formalidade, é uma garantia que você vai ter, tanto relacionado a você quanto relacionado ao seu cliente. Fazer um contrato te garante que você tem um meio legal de provar que você fez aquele trabalho para um cliente. Da mesma forma, serve para o cliente. É uma forma legal dele provar que ele te contratou e que você não entregou se ele pagar. Ah, mas então eu não vou fazer contrato, porque vai que, sei lá, né, vai que eu... dou um calote no cliente, né? Pá! Faz o seguinte, fecha esse vídeo agora e sai daqui, mano. Sai daqui para não te dar uma porrada no meio da cara. É por causa desse tipo de pensamento que a nossa área é extremamente prostituída. Porque tem uns cagalhões por aí que recebe o dinheiro inteiro logo de primeira. Eu não sei por que um cara faz isso, mas ele consegue encontrar clientes que pagam inicialmente todo o material e vai embora. É impressionante a incapacidade de um ser humano desse, mas o contrato é simplesmente para você ter uma garantia de que o cliente tem que te pagar e que ele vai pagar, e ao mesmo tempo que o cliente vai receber o material, porque ele vai pagar, então ele tem que receber o material, e ao mesmo tempo são garantias de
Datas, por exemplo, às vezes você parcela, tem que ter lá constando as datas que você vai receber, isso é importante também. Caso você cobre juros e multa através de boleto, alguma coisa assim, tem que estar lá no contrato também, porque isso garante que o cliente vai pagar. Se ele não pagar, você fala, tá aqui o contrato, você tem que pagar e ponto final. Não tá feliz, chama um advogado, conversa, vai para a justiça, foda-se. Você tem um contrato para te garantir em todos os aspectos do seu trabalho profissional. Se você está trabalhando ali com um cliente pequeno, um trabalhinho pequeno, às vezes é uma coisa que não vale a pena, é de confiança, não vai ter problema nenhum. Eu faço isso até hoje, lógico. Tem alguns clientes que o trabalho é tão pequeno que não vale a pena você ter um contrato. Agora, vai pegar um trabalho grande, trabalho que vai te demandar tempo, é um trabalho que é um valor que para você é considerado alto, é um trabalho que você tem ali um cliente novo, é um cliente que você não confia, enfim, faz um contrato. A maioria dos vídeos aqui no canal sobre vendas, sobre como você conseguir clientes, sobre erros, tem esse ponto lá. Porque é um dos erros que muita gente comete até hoje, mesmo de você dando porrada na cara deles e falando, faz um contrato, porra! E mesmo assim, às vezes os caras não fazem. Ou é porque tem preguiça, ou é porque não sabe como fazer um contrato. Enfim, não importa. Faça um contrato e corrija esse erro para você se tornar um profissional de design de verdade. Esse é outro erro brutal que muito designer comete, que é não cobrar adiantado. Não cobrar adiantado, você tem ali certos problemas que você vai ter se o seu cliente não pagar lá no final do projeto. Por quê? Recebendo, vamos supor aí, 50%, 30% do valor do projeto inicialmente, você já cria um vínculo do cliente com você. Se você não tem esse vínculo, nada impede que o cliente lá no final, depois de você estar apresentando a prévia, a primeira versão do design, ele falar, eu não gostei, não vou pagar, vou para outro lugar. Se você quiser, você entra na justiça e foda-se. Pode acontecer, já aconteceu comigo no começo da minha carreira. E é uma merda, porque você vai fazer o quê? Você vai pagar um advogado para ir atrás para receber às vezes R$300, R$500. Às vezes o advogado cobra até mais do que isso. No final das contas você sai no prejuízo. Então acaba não compensando. Quando você cobra adiantado uma porcentagem, você já tem essa garantia de que o cliente, se ele não quiser, ele vai perder esse dinheiro, porque você não vai devolver. Você só vai devolver se você for burro, porque você trabalhou por isso. Você gastou tempo para criar a versão inicial. Então essa entrada inicial é para garantir que você tenha o seu tempo pago. Além disso, você ainda garante certos custos que você tem para poder produzir esse material. Às vezes é um freelance, às vezes é uma imagem que você tem que comprar. Enfim, tem vários pontos que estão relacionados a esses custos. Então cobre adiantado que seja 30%. Menos do que isso é complicado. Mais do que isso, até uns 50% até é válido. Mais do que 50%, olha, boa sorte. Se você encontrar um cliente que pague o valor completo, sensacional. Cobrar adiantado, você pode inclusive colocar no contrato que a primeira parcela é paga na assinatura do contrato, 30% do valor é pago na assinatura do contrato e o restante é pago no final. Enfim, você tem várias formas de fazer isso. Coloca isso no contrato. Se não tiver um contrato, é mais importante ainda que você cobre pelo menos uns de 30% a 50% o valor total do projeto. Se tem um erro que iniciante é campeão em cometer, é fazer alteração na hora. Maluco, dá até coceira na barba isso. Meu amigo, fazer alteração na hora é uma das maiores cagadas que você tem para fazer no seu trabalho, vamos dizer assim. Mas fazer alteração na hora, meu amigo, olha, tá até, não sei, não vai dar para ver, ó, mas tá até tremendo aqui, ó, começa a dar tique. Só de pensar nisso, maluco, fazer alteração na hora, vai falar pro seu cliente assim: eu não tenho nada para fazer e tô trabalhando só no seu projeto. O que mais você quer que eu altere aqui? Ele vai olhar e vai pensar o seguinte: vou mandar esse moleque fazer alteração pra caralho agora. E aí eu vou pedir pelo menos umas 3, 4, 5 versões aqui, tudo de graça. É mais ou menos isso que ele vai pensar. Se você faz alteração na hora, simplesmente vai vir uma tonelada de outras alterações. Eu não sei quantas vezes eu já repeti isso aqui no canal. O cliente pediu uma alteração, você vai levar horas para fazer essa alteração, que seja a mínima. Às vezes eu levo dias, às vezes eu faço alteração de 3, 4, 5 dias, entre aspas. O cliente fala, faz uma alteração para mim. Tá bom. Às vezes é uma alteração que leva 10 minutos. Eu não tenho só o trabalho dele para fazer. Eu tenho uma caralhada de outros trabalhos para fazer e outras coisas também além disso. Então eu não vou fazer na hora porque eu sigo uma ordem.
Eu tenho vários outros clientes, eu tenho vários outros trabalhos, eu tenho várias outras coisas para fazer. Se você não tem outros clientes, se você não tem outras coisas para fazer, faz essa alteração na hora, mas não manda para ele na hora. Guarda para você e deixa para mandar no final do dia, deixa para mandar no dia seguinte, porque isso vai fazer com que o cliente perceba que não é tão fácil fazer. A não ser que seja, lógico, uma letra, você está trabalhando ali no projeto dele, mandou a prévia, ele falou, olha, tá errado ali o texto que você escreveu. Ok, isso tem que ser corrigido na hora. Mas eu digo em relação a alterações e não correções. Mas fazer alterações na hora é uma das maiores cagadas que qualquer designer pode fazer. Não só designer, mas qualquer outro profissional do meio criativo. Seja motion design, web designer, tanto faz. Qualquer área que você tenha relação com alterações, com correções, enfim, isso pode ser aplicado até em projetos de arquitetura, por exemplo. É só para você ter uma ideia de que fazer alteração na hora vai passar essa mensagem para o cliente. Que você não tem nada para fazer, que você está desocupado, que você não tem outros clientes, que você não tem outro trabalho e que ele pode pedir quantas alterações ele quiser e você vai fazer na hora para ele. E no final das contas, ele vai ter 2, 3, 4, 5 versões e vai aprovar a primeira que foi enviada. Na maioria das vezes é isso que acontece. Aqui a gente já entra numa parte mais criativa e prática, que é colocar sombra em tudo. Esse ponto está mais relacionado com designers mais iniciantes, mais amadores. Já nos profissionais, eles sabem exatamente onde colocar sombra, por que ele vai colocar sombra e como colocar essa sombra. Já os iniciantes têm um hábito que Hoje, no Globo Repórter. Sei lá, é uma coisa, parece que é até instintivo isso. Eu tô falando isso porque eu já fui iniciante, eu já fiz isso. E você colocar sombra em tudo é algo, sei lá, eu não consigo explicar, eu não consigo definir isso. É uma coisa tão bizarra que eu não consigo entender nem por que eu fazia isso no começo. Às vezes é porque falta um detalhe, você tá vendo que tá faltando detalhe, não sabe o que colocar, vai lá e mete sombra. Não faz sentido você colocar sombra em tudo. Tá vendo que não tem sombra? Aqui não tem sombra em tudo. Você não tá vendo uma sombra desse lado, uma sombra... Tem uma sombra só porque tá vindo uma luz só. E é assim que você tem que pensar. Da onde que tá vindo essa luz? É de cima, é de trás, é de baixo, é da frente. Baseado na luz que você enxergar no seu design, você coloca uma sombra. Durante as análises que eu faço aqui no Analisando o Design dos Inscritos, tem uma tonelada de design que vem com sombra em uns lugares que você não sabe como é que chegou ali. Parece areia quando você vai na praia, que entra em todo lugar. Quando você vai ver, tem areia até enfiada no... E é basicamente assim. Não tem necessidade de colocar sombra em tudo. Coloca só onde for necessário. Coloca baseado na luz que você tá vendo. Tá vindo luz de cima, coloca embaixo. Tá vindo luz da frente, coloca atrás. É basicamente assim que você tem que pensar. É outro dos erros que muito designer iniciante e amador faz. Isso não só deixa o seu design com aspecto amador, como deixa o seu design uma porcaria. O que a gente vai falar agora já está mais relacionado aqui num meio um pouco mais depois do iniciante, depois do amador ali, quase chegando no profissional, que é você não criar por conta própria. Tem muito iniciante que começa, vai criando, vai fazendo tutorial, vai fazendo aquelas merda, aquelas porcarias, aquele design horroroso. Chega no momento em que ele já começa a se ligar, ele começa a estudar, ele começa a entender como é que funciona, ele começa a acompanhar os tutoriais aqui do canal, as dicas que eu dou, enfim, ele começa a entrar num caminho mais profissional. Quando ele chega nesse ponto, ele começa a perceber que o design dele é uma cópia dos outros, que o design dele não é original, que ele não consegue criar sem acompanhar tutoriais. Inclusive, tem vários inscritos que já comentaram isso aqui, e esse é um dos pontos em que eu bato 1 milhão de vezes aqui no canal, que é você ter um design original. Que é você ter um design onde você não depende de ninguém, que tem uma característica que é só sua. Esse ponto de não criar por conta própria, não criar o seu design por conta própria, é um pouco mais complexo, é um pouco mais profundo do que os outros erros. Porque aqui você já começa a entrar onde você tem que ter um conhecimento básico, onde você tem que ter uma noção do que tem no mercado, que não tem, onde você vai ter que mudar a sua forma de pensar. Você já vai ter que começar a pensar diferente dos
comuns, mudar a sua forma de pensar. Esse é um ponto em que eu tenho um vídeo específico aqui no canal onde eu falo sobre como você ter um design original. Quando você segue muitos tutoriais copiando à risca aquilo que está no tutorial, você começa a ganhar características próprias daquele profissional. Aí você não consegue encontrar características que são suas. O seu design começa a ficar uma cópia daquele. As pessoas começam a ver esse design, esse motion, esse vídeo, com características daquela pessoa. Elas não veem você, elas veem aquela pessoa. E esse é um ponto horrível, é um ponto péssimo para um profissional. Porque se você não tem características que são só suas, nada impede do seu cliente comprar de outro profissional que faz igual. Então você tem que ter características próprias, você tem que ter personalidade e você tem que ter um design que é só seu. Para você fazer isso, é só você se inscrever aqui no canal e eu tenho uma tonelada de vídeo, de conhecimento, de experiência para te passar em relação a esse ponto em específico. E a outros também, lógico. Mas esse é um dos pontos em que aqui no canal você vai ouvir muitas vezes, que é você ter o seu próprio design. É você ter a sua própria identidade. Agora, chegando nos 3 últimos erros, a gente vai falar de 3 aspectos que estão relacionados tanto aos profissionais quanto aos iniciantes, principalmente aos iniciantes. Mas tem muito profissional que faz esses 3 pontos. E você vai entender assim que eu falar cada um deles. Só lembrando que eu vou iniciar um novo quadro aqui no canal para analisar o seu design, para analisar o design dos inscritos. E agora valendo prêmios em dinheiro. Mentira, mentira, mentira. Em um dos próximos vídeos eu vou anunciar, eu vou explicar como vai funcionar detalhadamente e como você faz para participar. E os prêmios? Eu vou falar dos prêmios também. Então você tem que se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você saber exatamente como vai funcionar. Não esquece, é em um dos próximos vídeos. Esse erro, em específico, é mais voltado para os iniciantes. Os profissionais já sabem que é necessário e sem isso você não consegue progredir. Você não consegue chegar no profissional se você não souber, se você não corrigir esse erro, que é não estudar o básico. Você tem que estudar o básico. Você tem que estudar o básico. Você tem que estudar o básico para você saber por que você está usando aquela cor, aquela letra, aquela imagem, por que está naquela posição, por que você colocou uma bola naquele lugar, uma imagem naquele lugar, um texto naquele lugar. Você tem que saber isso. Quer um exemplo? O logo aqui do canal que aparece na vinheta está posicionado mais ou menos num ponto bem aqui assim, na tela. E tem um monte de gente que não sabe por quê. E sabe por que elas não sabem o porquê? Porque elas não sabem o básico. E lógico que eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, fora do comum. Eu não quero colocar um negócio no meio, simplesmente porque todo mundo coloca no meio. Eu não sou todo mundo. Eu tenho as minhas próprias características, a minha própria personalidade E faço as coisas do jeito que eu quiser. Porra! Você sabendo o básico, você consegue criar sua própria identidade. Você consegue criar uma personalidade única porque você sabe o que está fazendo. Esse é o ponto muito importante para você corrigir. Começa a estudar o básico. Se você não sabe como começar a estudar o básico, eu tenho vários vídeos aqui no canal explicando por onde você pode começar. Se você quiser um conteúdo mais estruturado, mais profissional, mais profundo, aonde a gente vai caminhar ponto por ponto, você tem que conhecer o designer de outra dimensão. É o curso de design aqui do canal, não só para iniciantes, mas para profissionais também. Porque você não vai aprender só o básico, você vai aprender o básico, vai aprender muita técnica, muita teoria também avançada, coisas que tem uma tonelada de curso merda por aí que não ensina. E além disso, a gente vai ter vários tutoriais, a gente tem os grupos secretos, os grupos especiais que a gente usa para se comunicar, para tirar dúvidas, enfim, você tem que conhecer. É o primeiro link aqui na descrição. O nosso penúltimo ponto está muito relacionado com profissionais. Se está relacionado com profissionais, imagina para iniciantes. Esse ponto é o que mata a carreira de muitos profissionais que tem por aí. É onde eles começam a ver a sua carreira caindo e não sabe por quê. Então, se você é profissional, presta muita atenção no que eu vou te falar. O penúltimo ponto é você parar de aprender.
No design, tudo muda. É basicamente igual celular. A cada 2 semanas sai um celular novo daquele que você acabou de comprar. Sai uma outra versão da versão anterior que acabou de sair na semana passada. No design, você tem muita informação, muita tendência. Você tem muita coisa que se atualiza muito rápido e muda muito rápido. Você pode estar aprendendo agora como criar tipografia líquida, por exemplo, e daqui a pouco sai uma tipografia rígida. Eu só estou dando um exemplo aqui bem idiota, tá? Mas é basicamente isso. Você não pode parar de aprender. Não só relacionado ao básico. Porque o básico, você aprendeu uma vez, você aprendeu. A teoria não muda. Você não pode parar de aprender porque as coisas vão mudando. Você pode seguir novos tutoriais para aprender como funciona aquilo, para aprender a técnica. Você pode buscar informações de como funciona. Você pode buscar a teoria disso que você está aprendendo. Você pode buscar designers gringos, sites de prêmios, enfim, para você ter uma noção do que é que está acontecendo. Então você não pode parar de aprender. Se você tem muito conhecimento do design, propriamente dito, tanto da teoria, quanto da técnica, quanto da prática, você pode partir para outros lados. Psicologia, história, neuromarketing, entre outros assuntos que não estão ligados diretamente, mas indiretamente ao design. Quando você começar a aprender sobre psicologia comportamental, você vai ter uma virada de chave na sua cabeça do tamanho do planeta. Porque psicologia comportamental tem a ver com o comportamento humano, como as pessoas se comportam. Maluco, você não sabe, você não tem a menor noção de como isso vai impactar na sua carreira. Não só na sua carreira, como no seu design. Ah, estudar psicologia o quê? Você tá ficando louco? Foda-se você. Eu estudei. E faz uma diferença gigantesca no meu design. Vai estudar outras coisas, vai estudar negócios, vai estudar finanças, vai estudar empreendedorismo, vai estudar qualquer coisa. Vai estudar After Effects, vai estudar tipografia, como é que é o nome daquela porra lá? Começa a estudar outras coisas, não para de aprender por nem um minuto. Se você parar de estudar, se você parar de aprender, você vai ficar para trás e não vai demorar muito. E o nosso último ponto é o mais importante dessa lista de 9 erros, na minha opinião, e que está relacionado diretamente, basicamente, vamos unir os dois aqui, os dois últimos, o parar de aprender e esse último ponto aqui, que é o mais importante de todos, que é você achar que sabe tudo. Maluco, com quanto cara arrogante eu já conversei. Você não tem a menor ideia. Um cara que tem um design bosta, um cara que tem um trabalho mais ou menos, um cara que tem um trabalho até legal, mas que falta muita coisa para ficar bom. E esses caras que tem aquele design mais ou menos e fala, o que você tá falando não é o que eu sei. Como você é burro? Não é o que eu aprendi, não é como funciona. Não é como burro? Não! Você simplesmente não tem ideia do quanto isso é burro, do quanto isso é patético para você mesmo. Se você acha que sabe de tudo, você é um cara que tá fudido na nossa carreira. Não só na nossa carreira, mas em basicamente tudo na sua vida. Porque ninguém, absolutamente ninguém sabe de tudo. Você achar que sabe de tudo é simplesmente um soco no seu estômago que você mesmo tá dando. Você não sabe de tudo. Você pode aprender com uma criança brincando. Você pode aprender com o tiozinho da barraquinha que vende pão na esquina da sua casa. Você pode aprender com a senhorinha, com o senhorzinho da limpeza da empresa por onde você está passando, do banco, seja lá de onde for, com o motorista de ônibus, com a puta. Você consegue aprender qualquer coisa com qualquer pessoa. Você não sabe de tudo. Eu não posso ser arrogante a ponto de ouvir algo muito interessante de uma pessoa que acabou de entrar no design, ignorar isso ou falar isso aí não funciona porque eu não sei o que você está falando. Burro? Não! Eu não posso ser burro a esse ponto. Eu tenho que analisar, eu tenho que olhar para aquilo que a pessoa está falando com curiosidade. Olha, isso é interessante, eu não sei sobre o que você está falando, mas eu vou estudar porque eu achei muito interessante. Ou, no mínimo, falar, você pode explicar um pouquinho disso que você sabe, porque me interessou.
Achei muito interessante isso que você falou, mas eu não tenho conhecimento sobre isso. Cara, olha só o nível, olha só a diferença de você simplesmente falar pro cara, o que você tá falando, cara? Você achar que sabe de tudo é o erro maior, é o erro mais gritante, o pior dos erros, dos vilões entre os profissionais. Como eu disse, isso está mais relacionado com os profissionais do que com os iniciantes. Mas tem muito iniciante que também acha que sabe de tudo e aí é pior do que os profissionais. Então toma cuidado em você achar que sabe de tudo. Jamais acredite que você sabe de tudo, porque você não sabe. Isso é apenas um pouco do que esses 14 anos de design me trouxeram de experiência. Eu espero que eu tenha te ajudado, nem que seja aquela caquinha de nada, para você conseguir ser pelo menos 0,01% melhor do que você foi ontem. E fica atento que o novo quadro de análise já tá para sair. Deixa um like e manda esse vídeo naquele grupo de design que você faz parte. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Aula.